Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Com essa celebração do dia de hoje, dia da Páscoa do Senhor, encerramos com muita alegria o trido. Encerramos mais uma alegria da nossa vida comunitária. Alegria maior talvez do que o retiro anual. E eu lamento que muitas pessoas ainda não entenderam isso, né? Porque antes de sermos em adoração, nós somos católicos, apostólicos, romanos. E qual o motivo da nossa fé? A celebração do Cristo ressuscitado. O que fazia eu? O que faria Padre Ronaldo, meus irmãos diáconos que estão aqui, se Cristo não tivesse ressuscitado? Qual era o sentido da nossa religião? Iríamos ficar como os judeus celebrando a passagem do Egito, enquanto outras grandes passagens acontecem até hoje? Não. E aqui, se vocês... Tá tão bonitinho os azulzinhos, todos se balançando. Tá parecendo assim, eu vou pregar nesse ritmo assim. Foi velozinho. E hoje a igreja nos coloca a primeira catequese, cheia de significado. Qual é? A do apóstolo Pedro. Pedro faz uma síntese aqui do que a gente precisa. Jesus não pode ser uma figura histórica. Jesus não pode ser um cara que fala palavras bonitas. Ou Jesus é uma experiência conosco, em nós. A gente vai estar usando Jesus para as coisas. Tem alguns mais radicais que ficam com raiva de Nietzsche, quando ele diz na crítica aos cristãos que Deus morreu. Pois não se choque nem achem heresia. Eu concordo com Nietzsche, porque muito do que se está celebrando e vivendo é de um Deus morto, de um Deus que produz uma religião de conveniências para atender as minhas necessidades de conveniências, para anestesiar a minha consciência inconsequente, sem fazer uma real experiência. E aqui eu queria adentrar com vocês a partir de Colossenses, que diz: se esse se aqui é condicional. Por quê? Em grego é a preparação para uma verdade. Se ele ressuscitou, ou seja, se você acreditar nisso, senão a gente não tem o que conversar. Porque as verdades são relativas a partir de que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se eu tenho a minha verdade e não abro mão dela, eu constituo a minha vida segundo a minha verdade. E a minha verdade é uma vida na perspectiva de mim mesmo. E uma vida na perspectiva de mim mesmo está ligado diretamente ao pecado original, que é o quê? Querer ser Deus. Quando eu não tenho uma experiência espiritual com Jesus, com o ressuscitado, eu já tenho o meu Deus. Porque toda e qualquer referência que nós temos é a partir do que vemos, ouvimos, sentimos e provamos. Ou seja, a nossa vida está ligada aos sentidos. Então nós somos uma ilha isolada. Então nesta ilha cabe só a mim. É por isso que quando eu decido amar, quando eu decido me apaixonar, quando eu decido querer, eu sou ávido. Quando não, eu simplesmente digo: estou cansado, não vou hoje não. Afinal de contas, Semana Santa é um feriado prolongado. No hotel lá em Natal é muito mais agradável
Se Cristo ressuscitou, se você não entendeu isso, pergunta ao seu irmão: você já entendeu a ressurreição? Pergunta a mim, padre. Entendi não, padre. Até hoje não entendi não. Até hoje não entendi. E os matemáticos que estão aqui, os físicos, os médicos, vocês entenderam a ressurreição? Não. Mas eu tinha que entender, Diácono? Não faz sentido, não tem lógica. Não adianta o que você fale, pense, tente raciocinar. Não tem, ressurreição não tem lógica. A lógica biológica da nossa existência é: morreu, o que é que ele diz? Acabou-se. Essa é a lógica da nossa existência. Não existe lógica na ressurreição. É por isso que eu vou novamente citar Nietzsche. No final da vida, depois de tanta coisa que ele falou, ele disse que o homem era um Übermensch, uma seta. Busca um transcendente, que ele não teve tempo de pensar sobre isso. Pois é, porque além da minha materialidade que morre e que vai morrer, pode existir algo além de mim. Isso é o pensamento de Nietzsche. Para mim existe. Então, se Cristo ressuscitou, esforçai-vos em alcançar as coisas que não estão em mim, não estão no meu entendimento, não estão nos meus sentimentos, estão no alto, estão bem acima de mim, estão acima da minha compreensão. Ela precisa entrar no aspecto da experiência, onde o meu ser entra em contato com algo que eu não domino, que eu não conheço, que eu não consigo nominar. Aí eu concordo muito com os judeus quando ele diz: o meu nome de Deus. Deus não tem nome, Ele é. Ele é. Ele existe. Porque se você começar a entender Deus, é um ídolo que você está criando. Deus é. E aí você vai perceber que toda experiência tem um caminho. Porque talvez esteja na cabeça de vocês: e como é que eu chego nesse alto que está sendo falado aqui por Paulo? Quem nos ajuda a refletir sobre este alto é o Evangelho de hoje. Algumas frases que João não falou por acaso. O apóstolo que mais viveu, que mais passou tempo pastoral, que tinha a companhia dos gregos, ou seja, tinha um pensamento rebuscado, pensou e colocou e deixou escrito no capítulo 16 que muito mais coisas poderiam ser faladas a respeito de Jesus, mas o que estava contido naquele evangelho era suficiente para que você tivesse uma experiência. E tem 2 capítulos em especial do Evangelho de João que ele tem um cuidado, uma atenção na descrição muito grande. O capítulo 6, quando ele fala da Eucaristia, que ele sai dizendo: é carne, é sangue, e ele diz que o povo não acredita e vai embora. E esse capítulo aqui, que é o capítulo da ressurreição, e ele começa dizendo a mim e a você, sabe o quê? No primeiro dia da semana. Vamos traduzir isso? Na sua primeira experiência, na madrugada da sua vida, aquela que tinha uma vida endemoniada, aquela que tinha uma vida destruída, aquela que tinha sido tocada pelas trevas, enxerga a luz no primeiro dia da semana. E esse encontro foi de uma tal importância que Jesus aparece primeiro para ela. Bota a mão no ombro do seu irmão e diga: você tem salvação. Você tem salvação, tem jeito para você.
Agora, qual é o segundo olhar disso aqui? Era primeiro dia da semana, era de manhã. E qual é o outro aspecto que João levanta aqui, que nos chama a atenção? Ainda era escuro. Pergunte a você agora: a minha fé é clara? Olha, eu vou tirar por mim, aí você vai aumentando. A minha fé está amanhecendo. Nem está sol ainda, mas também não é mais noite. Tem coisas que estão bem claras já, porque quando o dia vai raiando, tem coisas que a gente já começa a definir. Mas tem coisa que eu ainda não vi. O sol não está ao meio-dia. Ah, diácono, então cresça, porque eu já sou da igreja há 30 anos, 40 anos. Pois é. Isso não significa dizer nada. Porque o próprio São Paulo, que espiritualmente foi ao terceiro céu, disse: por enquanto vocês veem por parte. Só um dia vocês verão face a face, tudo às claras, sem dúvida. E o cristão que se dispõe a buscar as coisas do alto precisa ter essa sede, precisa ter essa vontade de saber mais, de ter mais, de conhecer mais, de ir mais a fundo, para chegar à estatura, à altura, à dimensão. Quando ela começa a enxergar, ela percebe que o túmulo está vazio. Eu já fui muitas vezes a Israel. Eu também já constatei. Está vazio até hoje. E é uma sensação de imaterialidade imensa. Porque sexta-feira nós celebrávamos o silêncio do enterro, da morte, que é outro vácuo que fica na cabeça da gente, que a gente, por mais que diga não se apegue, não se apegue, não se apegue ao mundo, a gente é cheio de gatilhas que nos amarra aqui. E quando a tumba fecha, quando a pá de terra entra em cima, quando você sai do cemitério deixando um ente querido num buraco, fica aquele vácuo no coração. E o outro vácuo é você chegar e não ter nem mais o defunto. Porque é um tilt na nossa racionalidade. É um vazio. Ela olha e faz: cadê? No texto de Mateus, ela fica louca. Ela diz: olha, Jesus falando com ela chamando Jesus de jardineiro. A bicha estava descompensada. Me diga onde você botou o corpo dele, que eu vou atrás. Porque o amor dela estava aqui, ó, ainda. Estava na aurora da espiritualidade. E ela queria pelo menos o corpo. Quantas vezes a gente tem condições de ir além e fica se apegando no pedacinho, no tiquinho de coisa, no tiquinho de vida. E ela olha que o túmulo está vazio como nós. Porque se a gente não buscar as coisas do alto, quando o padre levantar aquele pedaço de pão, é só um pedaço de pão. Porque a tua racionalidade vai ver só um pedaço de pão. Não muda. Temos 50 dias para dizer a mim e a você: eu preciso olhar além do que vejo. Repitam comigo: eu preciso olhar além do que vejo, senão eu não chego às coisas do alto. Eu preciso ir além. Aí ela vai mais um pouquinho. Então ela saiu correndo, igualzinha a nós, e foi fazer o quê? Foi no grupo de oração dela chamar Pedro e os discípulos. Chamou o padre, chamou os diáconos. Olha, está faltando.
Eu não estou vendo mais. Eu estou perdido. Eu sou apegado a Ele. E eu sofri porque enterraram Ele, mas eu queria pelo menos Ele morto. E olha que nos acusam de a gente adorar um Deus morto. Ou um Deus que não existe para os existencialistas. Mas Pedro, e aqui João, começa a ajudar Maria Madalena a sair desse início da vida espiritual. Saiu também Pedro e os discípulos e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas os discípulos correram mais depressa do que Pedro. Às vezes, pela avidez, ou pela juventude, ou pela curiosidade, a gente corre muito na frente, sem maturidade. E a gente quer galgar coisas que a gente não experimentou ainda. Quando a gente se acha pronto para fazer algo que ainda a gente não consegue. Porque Deus não se revelou mais a cada um de nós na sua determinada condição. Porque a sua adesão não ia corresponder a isso. Para que eu galgue os degraus para o alto, eu preciso começar a fazer relações de fidelidade no pouco, para que eu chegue ao mais. Às vezes, na comunidade, né, que tem amigos, mas eu estou falando primeiramente para a comunidade, às vezes nós temos tanta sede, né, de ser consagrado. E essa sede é legítima, é boa. Eu quero me entregar a Deus. Mas para que um casamento dê certo, não basta eu ter vontade de casar. Eu preciso estar pronto para todas as implicações que estão ligadas a este casamento. Eu preciso estar disposto a renunciar. A amar, e amar dói. A me dedicar, a priorizar, a colocar. Eles correram na frente. Mas aquele que parecia estabanado, cadê Joãozinho? Joãozinho disse que eu falo mal de São Pedro. Aquele estabanado do Pedro tinha sobre ele uma destra que não existia no outro. Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro estava pronto, mas o que é que havia de especial? Deus tinha designado. Então tudo que Deus te designar não é porque você está pronto, é porque Ele vai te dar uma graça para que você consiga. A única resposta que você tem que dizer é, como disse Nossa Senhora: eis-me, faça de mim o que o Senhor quiser. Aí a graça vem e faz Pedro fazer esse discurso belíssimo da primeira leitura. Então, queridos, essa é a grande lição da ressurreição. Que esse ano espiritual de 2024, que para a nossa comunidade, não esqueçamos, é um ano de São João Batista. Um homem que se preparou com jejum, abstinência e oração por 30 anos, 32 anos e alguns meses, para fazer a maior revolução de Israel depois de Jesus em 6 meses. O que é que Deus está querendo dizer a nós? Nos preparemos. Eu não consigo, eu não entendo um outro caminho espiritual para se chegar às coisas do alto, a não ser com oração, jejum e caridade. Não conheço. Não conheço. Já pesquisei na patrologia, todos comungam a mesma informação. Só com comunhão, só com o domínio do corpo e só com o domínio do espírito, que é deixando de ser avarento, pensando só em si, é que você vai começar a provar coisas que Deus tem.
O que você provou até hoje é nada. Diga ao seu irmão: o que você provou de Deus até hoje é nada. Ele é muito mais. E quanto mais você dedicar-se a Ele, você vai conseguir chegar à estatura destes primeiros. O túmulo estava, mas ele acreditou. Ou seja, toda a lógica humana estava destruída. Existia dentro dele uma semente chamada fé, que naquela hora, eu ouso agora, sem nenhum medo de fazer heresia, criar algum pensamento em Pedro. Porque Pedro, quando viu os homens quererem prender o mestre, ele desesperou. Vocês não levem ele não. Tirou a espada, cortou a orelha de alguém. Diz uma tradição da igreja católica e da igreja oriental que Pedro chorou até Pentecostes, amargamente, até a hora que Jesus apareceu a ele, com a vergonha de ter traído. Mas ele só chorou desse jeito porque ele acreditou. Quando ele chegou naquele túmulo, ele disse: roubaram não. E na mente daquele homem veio aquelas palavras que Jesus dizia: quem diz, Pedro, quem eu sou? E ele, com toda a inocência do nascimento da fé dele, olhou para Deus: tu és o Ahamashi, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E de tantas outras vezes que Jesus anunciava a ressurreição, deve o Espírito Santo ter movido o coração de Pedro naquele momento. E ao olhar o improvável, para ele era real. Ele vive. Ele vive. Que seja essa a nossa experiência esses dias de Páscoa. Que todas as probabilidades, lógicas humanas, raciocínios, conclusões, tentativas de entendimento caia por terra diante do túmulo vazio. E só existe em nosso coração o que existiu no coração de Pedro. Olhe. Não faz sentido, mas acredite. Não pergunte por quê. Não pergunte como. Não pergunte para quê. Só acredite. Porque se isso for verdade dentro de você e o Espírito Santo selar, você sobe um andar até chegar no céu. E esse é o meu desejo para vocês. Eu não desejo nada menos